nome é Letícia Pedroso, eu sou analista de interação de inteligência conversacional, na verdade, na TakeBlip, né. Eu trabalho muito há bastante tempo com análise de dados mesmo, ciência de dados, então eu faço curadoria, mas o meu trabalho sempre é muito voltado ali, tudo que eu consigo automatizar com programação, ou com alguma biblioteca como o TensorFlow, eu costumo fazer. Além disso, eu também participo de algumas comunidades aqui. A gente tem uma comunidade que se chama Developers BR, que é uma comunidade onde a gente tem vários projetos. Tem um projeto que é de inteligência artificial e mulheres, que se chama Dev AI Women, e a gente sempre fez meetups, né, presenciais antes da pandemia. Depois a gente continuou a comunidade fazendo algumas lives, e a gente pretende voltar aí nos próximos meses com o projeto, mas se alguém quiser entrar no site lá no YouTube, né, a gente tem várias lives sobre muitos temas. E além disso, assim como a Ayrton, eu também sou Microsoft MVP em Inteligência Artificial. E aí, esse ano, a gente tem até um detalhe, né? Porque existem apenas 5 Microsoft MVPs no Brasil de inteligência artificial, e eu sou a única mulher, então eu gostaria de aproveitar aqui para fazer um convite para as mulheres que compartilham conteúdo de inteligência artificial e dados, para que me chamem aí se quiserem também entrar nessa comunidade aí da Microsoft. É um reconhecimento muito legal. Além disso, eu sou mãe da Laila, que é uma vira-lata que talvez apareça aqui atrás de mim em alguns momentos, eu já peço desculpa. E acho que é isso sobre mim. Vamos lá para o conteúdo. Já destoando bem da primeira capa, vem essa imagem branca, esse slide branco, né? Sou péssima em design, desculpa, não consegui fazer um que combinasse com a capa inicial. Mas, bom, assim como qualquer tecnologia em desenvolvimento, os chatbots eles necessitam de manutenção. É muito comum quando a gente está no mercado, desenvolvendo e etc., softwares que são mais comuns, né? A gente está muito acostumado, ainda que seja por meio de metodologia ágil, você entregar tudo e depois já era, né? Já os chatbots, eles são softwares que são vivos, né? A gente precisa. O primeiro passo é a primeira entrega é o primeiro passo, né? A gente precisa sempre estar trabalhando e entendendo o que é que está acontecendo, entendendo as interações. Eu acho que isso já foi muito falado aqui, mas é porque é um ponto muito importante, né? A gente tem que aplicar o conceito de MVP. Realmente, né, é importante que a gente faça pequenas entregas e acompanhe ali como está acontecendo a interação dos usuários, para que a gente consiga ir melhorando, né, e adequando esse chatbot para os nossos usuários. E aí eu criei aqui da minha cabeça, né, um ciclo de vida de um chatbot, bem baseado aí em todo o meu histórico, que eu já trabalhei aí por vários anos aí em várias empresas com chatbots, né? E um dos primeiros passos ali, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer é a parte da análise, né? Que é a parte onde a gente vai levantar os assuntos, né? A gente vai entender qual é o negócio do meu cliente, o que o cliente quer resolver, qual é o problema que o cliente quer resolver com esse chatbot. E aí, a partir disso, é possível que uma UX desenhe o fluxo, né? E consiga também já desenvolver as fraseologias e etc. E aí vem a parte do meu trabalho, que é muito fazer a definição ali. Eu já consigo definir ali, né, qual provedor, baseado em muitas variáveis, né, qual vai ser o provedor de inteligência artificial, ou se a gente vai usar um provedor ou não, né? E aí eu faço a definição das intenções e das entidades e já penso em como vai ser a arquitetura disso, né? Para a gente depois conseguir passar para um provedor. Além disso, tem outros passos também que às vezes eu participo, né? Também na Take a gente constrói muito cascata de validação, né? Então a gente pensa, antes da gente mandar alguma coisa para a inteligência artificial, a gente sempre pensa como a gente pode tratar isso, seja por meio de um regex, né? Seja por meio de alguma API, alguma coisa que a gente consiga ir prever e consiga limpar esse dado antes de mandar para a inteligência artificial, que assim a gente vai conseguir ter muito mais assertividade da NLP do que mandar um textão enorme, né, cheio de problemas. Depois a gente passa para a área de desenvolvimento. Desenvolvimento é onde a gente vai fazer o desenvolvimento, né, a implementação do fluxo, então, onde os desenvolvedores vão desenvolver ali o fluxo e etc. E aí, a minha parte seria desenvolver, de fato, o dataset baseado em tudo aquilo que eu já documentei, em toda aquela arquitetura que eu já pensei, né, e criar os exemplos, né.
e eu preciso pensar nesses exemplos dessas intenções, nesses exemplos dessas entidades, de forma personalizada. Então, às vezes, eu posso utilizar algum dataset ali, ou algumas intenções pré-prontas, mas eu tenho que pensar muito de acordo com o negócio, né, com aquele chatbot, com o que provavelmente os usuários vão falar, né. E aí depois eu já juntei ali junto, né, a parte do teste, né, claro que deveria ter, né, mais um quadradinho, mas só para ficar menor, né. Mas enfim, a gente vai fazer a parte dos testes, tanto os testes, para tentar ver se existe algum bug, né, ou teste de fraseologia mesmo, a gente junta toda a equipe para a gente revisar, né, para ver se está tudo legal, se de repente tem alguma coisa ali que não ficou muito bem, eh, no nosso canal de atendimento, né, sei lá, teve alguma frase em negrito no WhatsApp que ficou feia, ou algum botão, alguma, sei lá, a gente faz esse tipo de teste. O teste também, né, para ver se está tudo funcionando, se não tem nenhum bug, e o teste também da IA nas coisas mais básicas ainda, né, só para a gente ver se tá passando as coisas mais básicas. E após tudo isso, a gente já pode, e a aprovação do cliente, claro, que o cliente também tem que fazer, né, o teste, etc. A gente consegue mandar esse chatbot para a produção. E neste momento, é a partir desse momento que a gente vai ter as interações dos usuários, a gente vai ter dados reais, e aí o negócio vai ficar mais legal, né? A gente vai conseguir trabalhar de forma mais legal. É, Bom, lá na Take, a gente tem o que a gente chama de tríade, que sou eu, né, a pessoa de inteligência artificial. Aí temos a pessoa que é mais, seria de BI, análise de dados mais quantitativos mesmo, e a gente tem a UX. Então a gente trabalha junto ali, e somos compostos por 3 mulheres, somos as 3 espiãs demais, e a gente faz essa análise pós muito junto, né, do acompanhamento das iterações, né, e das melhorias que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, eu costumo, né, trabalhar junto com o que a gente chama lá, a função que a gente chama, né, da pessoa de BI é a PIM. Para eu conseguir olhar o dashboard e ver se de repente tem algum ponto em específico do fluxo, né, que eu preciso dar mais atenção, que eu preciso ter uma prioridade ali para o que eu preciso fazer. E normalmente o que a gente acompanha primeiro são o que a gente chama de input inesperado, ou enfim, o que o bot não consegue entender, né? O desculpe, não entendi. Esses dados, eles são muito interessantes, né, do que não passou pelo bot, porque é neste momento que a gente consegue pegar muito bug, né, bug de fluxo, que vai acabar batendo lá. A gente consegue pegar, de repente, algum tipo de fraseologia, alguma coisa que o usuário está falando, e de repente a gente até tem uma resposta para aquilo, mas a gente não está preparado para aquela forma que o usuário está falando, né, para aquelas palavras que ele está utilizando. E a gente também consegue pegar insight ali de coisas novas, né, de novas features, e de repente de coisas que talvez não seja possível a gente inserir no chatbot, mas é legal que a gente consiga pensar em dar uma resposta para o usuário, né, de onde ele pode conseguir essa informação. É mais legal fazer isso do que mandar um desculpe, não entendi, né. Mas todas as decisões que a gente faz e essas apresentações que a gente monta ali para o cliente sempre são baseadas nos dados, né? Nunca é baseado num achismo, né? De, putz, seria legal se tivesse isso. Não, a gente leva os dados e prova que aquilo seria legal ou que aquilo não seria legal. E que, de repente, no caso de bots ali com IA, né? Às vezes, quando a gente inicia, eu acho que isso é muito comum com FAQ, principalmente, né? Às vezes o cliente ele solicita que tenha tipo muitas perguntas de FAQ, e quanto mais a gente tem, quanto mais intenções a gente tiver, né? E principalmente se essas intenções forem semelhantes, menos chance de acertar a gente vai ter, porque a gente vai ter ali uma questão estatística, né? A gente vai ter muito mais exemplos de coisas, né? E a gente precisa dar muito mais características para cada uma dessas coisas para elas terem, para conseguir acertar, né? E às vezes o que acontece é que a gente insere muita coisa no bot e muitas dessas coisas elas não são utilizadas, né? O próprio cliente não usa. E será que a gente não tem como também, né, provar com dados que talvez isso não seja tão interessante, e que talvez se a gente tirar essa intenção, essa pergunta ali de FAQ, né, a gente não vai conseguir aumentar a confiança do nosso bot, né? Isso é bastante um trabalho que a gente faz lá na Take.
E eu até coloquei essa setinha aqui de volta, porque eu vejo como um ciclo, né, um trabalho de ciclo, né. A gente sempre vai voltar para análise, e aí depois da análise a gente vai voltar de novo para o desenvolvimento, e aí uma próxima versão desse bot com as melhorias e etcétera. Bom, mesmo chatbots que não possuem inteligência artificial, eles devem ter um acompanhamento de curadoria por meio de análise de dados. Então, independente do bot ter ou não inteligência artificial, né, é importante que exista análise de dados, porque só a partir desse momento você consegue mergulhar ali em como está sendo a interação de fato do usuário, né? Se o usuário ele está entendendo a fraseologia, se ele está respondendo da forma que a gente espera, né, que a gente quer que ele responda, se o usuário espera que tenha mais coisas, né, como eu já falei, e a gente e até mesmo, né, pensar em melhorias para esse bot, se de repente não faria sentido, em algum momento, ele também possuir inteligência artificial, não necessariamente em tudo, mas em alguns pontos, né, para que a gente consiga fazer evoluções, né, e etc. E tudo isso sempre baseado ali em volumetria. Se eu vejo que algo acontece muito, será que a gente não pode, né, tentar resolver de alguma forma? Bom, e falando um pouco sobre a qualidade de dataset, né? O dataset, o que eu quero dizer com o que é um dataset, né? Para quem não trabalha com dados aí sempre. É uma base de dados, basicamente. E o dataset que eu estou me referindo aqui é a base de conhecimento do meu bot. Então, é tudo aquilo que eu uso para ensiná-lo. Não são os dados que eu vou pegar lá de produção, das interações. Não. Esse dataset é o que eu uso para ensiná-lo quando esse bot tem inteligência artificial. E existem muitos fatores que podem deixar esse dataset com uma qualidade ruim, né? É, um dos fatores que, às vezes, quando a gente fala assim, parece que, tipo, putz, isso é muito óbvio, né? Mas o desbalanceamento por quantidade de exemplo é uma coisa muito comum. Às vezes, existem bots, assim, existem bots enormes, que muita gente mexe nesse bot, e, sei lá, de repente, dando o exemplo da FAQ, né, por exemplo. Ele tem facs enormes e etc. Mas existe uma skill específica nesse bot que é a skill principal e a skill que teoricamente, né, os usuários mais usam, né? E então sempre estão sendo adicionados exemplos de como entrar nessa skill, né? De como entrar nessa intenção, né? Ali por todo mundo, né, que está acompanhando, que os usuários falam, ou de repente é uma regra de negócio, né? Nossa, a gente precisa que quando falar isso aqui, a gente precisa que caia nesse lugar. E aí, essa intenção, ela pode ficar enorme, né? Ela pode ter, sei lá, 200 exemplos, né? Enquanto as outras intenções têm 20, tem 10, né? E aí você pensa, putz, eu tenho outras 30 intenções aqui que nunca caem nela, né? As pessoas não querem falar sobre ela, mas será que as pessoas realmente não querem falar sobre ela? Ou será que eu só estou colocando muito peso nessa intenção principal, já que ela tem muitos exemplos, e quanto mais exemplos, né, mais força essa intenção vai ter para puxar tudo aquilo que o usuário fala para ela mesma. É interessante a gente entender como as ferramentas de inteligência artificial funcionam, mesmo que você não vá desenvolver. Então, ferramentas como o Dialogflow, né, o Watson, o Luis e etc., eles possuem redes neurais dentro deles, e redes neurais recorrentes, né, que são as redes neurais mais utilizadas para você trabalhar com um tipo de dado de texto. E a forma com que essas redes neurais, elas têm vários tipos de redes neurais, né? Mas basicamente a forma com que essas redes neurais calculam ali o que seria uma resposta para alguma coisa é muito baseada em pesos, né? Então é como se cada palavra, né, ou cada conjunto de palavras também, né, tivessem pesos. E quando eu adiciono, de repente, muitos exemplos, ou ali já fazendo um par, né, com palavras sem valor com frequência alta, ou muitas palavras, né, repetidamente essa palavra em uma intenção, eu estou dando muito peso para essa palavra. Então, mesmo que o usuário ele fale uma coisa que não tem nada a ver,
né? Ele tá se referindo a outra coisa, mas essa intenção, ela tem tanto exemplo, tanto mais, tantas palavras a mais, né? Tantas palavras que não existem, ela tem uma diversidade de palavras que não existem nas outras intenções, e aí essa resposta vai acabar indo para o lugar errado. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Outra coisa, né? As palavras sem valor. A gente sempre tem que avaliar o quão importante uma palavra é, né, para estar ali naquela intenção. E se essa palavra, mesmo que ela seja o core do que aquela intenção quer dizer, né, mesmo assim, essa palavra ela pode aparecer, né, em outros contextos, em outras intenções, porque se ela puder aparecer, talvez eu tenha que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de vezes que eu vou utilizar essa palavra, e eu também tenho que balancear a quantidade de vezes que ela vai aparecer em outras intenções. Eu tenho que usar ela em outras intenções. Uma forma também de talvez pensar em melhorar, né, isso, é tentar procurar sinônimos, né? Então eu tenho uma palavra em específico, ela pode ter outras formas de eu dizer essa palavra, né? Outros sinônimos e etc. E isso também aumenta a minha diversidade. Uma coisa importante é que quando a gente está desenvolvendo um bot, muitas vezes eu estou criando dataset baseado nos meus vieses, né, nas coisas que eu sei, nas palavras que eu me lembro naquele momento. Mas o repertório do meu usuário, ele vai ser muito diferente. Então, por isso é importante o trabalho da curadoria também, para que eu acompanhe o que o usuário está falando para o meu bot e eu possa utilizar essas frases de exemplo também para alimentar o meu bot. Claro que frases de qualidade, né? Eu não posso simplesmente pegar aquilo de produção e jogar para o meu dataset, porque os dados, eles, para qualquer coisa, de inteligência artificial, de machine learning, etc., os dados são a parte mais importante. Independente do algoritmo que você use, independente do quão bom seja esse algoritmo, se você não tiver dados de qualidade, você não vai ter resultados de qualidade. Enfim, para o próximo tópico ali, a questão das ambiguidades, né, e as intenções similares. Ambiguidade é uma coisa muito comum em bot, né? Às vezes a gente tem intenções similares que já são previstas quando a gente está desenvolvendo, a gente sabe que existem aquelas intenções similares e a gente tem que pensar uma forma de arquitetura mesmo, de como a gente pode desenhar aquela IA, né, para que ela consiga entender que aquelas 2, 3, 4 coisas, elas são parecidas, mas elas são diferentes, né. É possível, você pode utilizar, diferentes intenções, isso vai depender do problema e enfim, não tem um caminho certo, né, o interessante é que você pense, né, uma forma de resolver e teste. E, enfim, dá para utilizar, de repente, entidades acompanhadas de intenções, né, para que você consiga diferenciar isso. E também existe, né, as ambiguidades que elas são um pouco mais, às vezes, difíceis. Pode ser uma intenção que, de repente, ela seja muito parecida com outra, mas não seja tão claro, né? E o usuário, quando ele vai perguntar sobre aquilo, né, quando ele vai falar sobre aquilo, o meu bot pode se confundir, porque existem palavras parecidas, porque a forma que o usuário falou é muito parecida, e aí a gente tem que acompanhar também para ver o que a gente pode fazer sobre isso, né? A modelagem ruim e não escalável. Muitas vezes, os bots eles são construídos, né, com uma mentalidade sem pensar muito em quando eles precisarem crescer, né? Como é que vai ser? Será que vai ser possível que esse bot cresça? E se de repente neste momento eu tenho uma intenção que ela dessa forma, né? E se de repente num futuro eu tiver uma intenção que seja parecida com ela, será que eu vou conseguir desambiguar de alguma forma? Sem ter que fazer uma refatoração total nesse projeto e etc, né? É importante que a gente pense nisso. E a falta de manutenção, que é basicamente tudo isso que eu já falei até agora, é importante sempre que a gente faça uma manutenção no nosso dataset, nos nossos dados, que a gente veja como eles estão. E eu vou mostrar aqui um pouco de algumas formas aí que são possíveis de serem feitas manutenções aí nesses dados, não só do dataset, mas também para você analisar dados que vêm de produção, né? E vamos lá, tomada de decisão,
baseada em dados. Isso aí é tudo que eu já falei até agora, né? É muito importante que, independente da. Regras de negócio são importantes. Eu não posso chegar no meu cliente e dizer, olha, eu não vou ter isso porque não faz sentido. E aí o cliente fala, pô, mas isso aí é uma regra, tem que ter, é uma lei, né? Eu não posso chegar e dizer não, não terá. Mas é muito importante que as decisões tomadas, né, dentro de um mod de melhorias e etc., sempre sejam, tenham um sentido, né? Não sejam só porque eu quis, porque eu acho legal, porque eu acho que deveria, né? Elas têm que ser baseadas em dados, porque se eu adicionar coisas que não fazem sentido no meu bot, né, e o usuário não vai usar, eu só vou estar prejudicando ele, né? Se eu adiciono coisas a mais na IA, todas as vezes que a gente adiciona mais coisas em uma IA, né, você está reensinando essa IA. E pode ter coisas que ela já aprendeu que ela vai desaprender, né? Então, a gente sempre tem que avaliar muito bem tudo que a gente vai fazer para não prejudicar. Beleza, mas como fazer na prática? Já que eu falo muito e a gente não tem tanto tempo, eu já vou aproveitar. Eu deixei algumas coisas aqui nos slides, mas eu vou aproveitar para mostrar um collab que eu fiz, que é muito baseado em coisas que eu faço no trabalho, no dia a dia, mas também tem algumas coisas aqui um pouco diferentes, assim, de estudos mesmo que eu vou fazendo e vou pensando em como eu posso até automatizar o meu trabalho para melhorar um pouco mais, né? Quando a gente trabalha com bases muito grandes, é muito difícil você fazer análises. Não dá para você fazer análises manuais, né? Então, utilizar alguma forma de programação é legal, tem algumas ferramentas que fazem isso também, mas como eu tenho um background muito mais técnico, eu gosto de fazer com programação, porque isso me permite personalizar as minhas análises, né, da forma que eu quero. E aí eu deixei aqui até um parênteses, né, que é possível, se você usar o Dialogflow, você consegue conectar o Dialogflow em um Google Colab, né, e você não vai precisar ficar baixando CSV para você jogar em um Colab, né, em um Jupyter Notebook, etc. Você consegue fazer uma conexão direta, só que aí para isso, para que você faça isso, você vai precisar, eu deixei um tutorial aqui, você vai precisar ter um agente lá, né, você cria um agente no Dialogflow, você tem que criar um serviço no Google Cloud e você tem que configurar o CLI na sua máquina. Aí você vai pegar os tokens aqui, né, de conexão, e você vai adicionar aqui no próprio Colab, e aí você já vai conseguir fazer essa conexão e pegar os dados direto. Mas, enfim, nem todas as pessoas utilizam o Dialogflow, nem todas as pessoas são desenvolvedoras, nem todas as pessoas têm dinheiros aí para pagar Google Cloud. Então, vamos focar mais na parte da análise aqui, tá? E aí aqui eu fiz a captura de dados da forma mais convencional mesmo, simplesmente um CSV que eu mesma criei da minha cabeça. E aí eu leio esse CSV usando a biblioteca Pandas. Bom, talvez eu tenha pessoas aqui que entendam muito do que eu estou falando e outras pessoas que não entendam nada. Então, depois também daqui vocês podem me perguntar, que aí eu tento responder o que eu souber. Aqui tem algumas das bibliotecas, não só o TensorFlow, mas várias bibliotecas aqui que eu gosto bastante de utilizar quando eu estou trabalhando com Python. A que eu mais gosto é o Pandas, porque ele me permite trabalhar com manipulação de dados de uma forma muito mais fácil. E, beleza, esse aqui é o meu data frame, a minha tabela. E aí aqui eu tenho uma análise que ela é muito simples, ela é extremamente simples, mas ela é muito útil quando a gente, principalmente quando você pega dados de produção, né? Que são as palavras mais frequentes. Eu consigo ver as palavras mais frequentes ali por intenção, né? Por onde elas estão vindo. E isso, inclusive, né? Impacta em muita coisa. Aqui eu tenho a Word Cloud. Esse tipo de Word Cloud a gente sempre usa para apresentar, né, para o cliente, etc., né? Porque a gente consegue ver através dela de uma forma visual, não só assim em forma de tabela, né? Quais são as palavras que estão mais aparecendo? A gente consegue ver não só palavras sozinhas, mas a gente consegue ver conjunto de palavras, a gente consegue ver frases que estão aparecendo. Isso é completamente personalizável da forma que você quiser. E aí, a partir disso aqui, que não me diz também tanta coisa, né? Eu só sei que a palavra produto é uma palavra que está aparecendo muito, está aparecendo aqui, no caso, 9 vezes. Eu consigo mergulhar dentro dos meus dados, né? Eu consigo abrir o meu data frame, né? Consigo entrar aqui e eu consigo entender. Agora não vai funcionar, mas eu consigo
entender quais são os contextos, né? Quais são os contextos em que produto está aparecendo. Eu até coloquei aqui. Quero saber mais sobre produto, quais são as características do produto. E aí a gente consegue observar muitas vezes, claro que existem as stop words e etc. A gente pode fazer uma limpeza. Acabei nem falando sobre isso, sobre stop words, né? Mas a gente consegue observar que muitas vezes as palavras que aparecem mais, elas têm relação entre si, né? Às vezes elas querem dizer a mesma coisa, o mesmo assunto e etc. Então, é muito interessante a gente fazer esse tipo de análise. É uma análise, assim, teoricamente, é uma análise muito mais simples, né? Eu fiz aqui do total e eu fiz aqui também por intenção. Aí aqui a gente tem a parte da similaridade, né? O que é similaridade? É basicamente a gente conseguir em, em, em NLP, né? Em Natural Language Process, existem vários métodos aí de várias coisas que a gente consegue fazer. Um dos primeiros passos sempre que a gente vai tomar quando a gente quer fazer alguma coisa com o NLP fazer uma tokenização, né? O que é uma tokenização? É você pegar as frases, né? As frases das palavras que você tem, e você vai dividir as palavras por tokens, né? Eu acho que isso aqui fica um pouco melhor visível aqui no tokenization aqui, ó. Eu divido as palavras por tokens, né? Então, cada palavra ela vai ser tratada individualmente, e cada palavra eu vou depois, né, posteriormente, eu vou transformar essa palavra em uma representação numérica, né? Que é o que acontece aqui em cima. Aqui em cima eu até consigo ver, ó, tem essa frase aqui. Me fala sobre esse produto. Cada um desses números aqui é uma representação sobre cada uma dessas palavras que estão dentro dessa frase, mas elas estão dentro de um vetor, que é o vetor da frase, mas que é composto por cada uma desses números, né? E esses números, né, essa representação numérica, ele tem a ver com o significado, né, o sentido, o contexto que cada uma dessas palavras elas têm. E quanto mais parecidas, mais próximas elas vão estar, né? A gente vai ali mais para baixo, eu tenho um exemplo ali de como a gente consegue visualizar isso usando uma Word2Vec, né? Essa Word2Vec está muito pequena, porque a gente tem poucos dados e etc. E o contexto que eu criei esses dados aí é um contexto muito cru, né? Fala muito das mesmas coisas, então as coisas acabam ficando muito próximas. Mas é basicamente como se eu criasse um gráfico onde eu consigo ver, né, onde eu pego, né, essa representação numérica do que significa essas palavras, e eu consigo ver a proximidade delas, né, dentro desse gráfico, e eu consigo avaliar o sentido dessas palavras, né. Essa biblioteca que eu utilizei para fazer tudo isso, do TensorFlow, eles têm um pacote, né, pré-treinado com muitos exemplos, e esse pacote pré-treinado, ele funciona muito melhor em inglês, mas funciona em português também, então é bem legal estudar sobre isso. E aí, só a última coisa que eu gostaria de mostrar aqui, né, é a matriz de confusão. E a matriz de confusão, ela é super útil quando a gente quer fazer uma análise de semântica e de similaridade, né? Nesse caso aqui, essa matriz está bem simples, porque ela só compara a frase por frase, né? Mas poderia ser, se eu tivesse muitas intenções, eu poderia ter uma matriz de confusão de intenções. E basicamente o que a matriz de confusão nos traz, né? O objetivo é que a gente consiga sempre, né, ter uma linha aqui em diagonal que seja mais próximo de 1. Então, quer dizer que quanto mais próximo de 1, mais certo ali, né, ela está, e quanto mais próximo do zero, mais diferente, né? E aqui, se vocês repararem, eu tenho o quero saber sobre o produto, né? Então, ele faz uma comparação com ele mesmo aqui embaixo, né? Quero saber sobre o produto. Então, obviamente, vai ser porque ele está comparando com a mesma coisa. Mas, em alguns casos, como aqui, por exemplo, que a gente tem um quadradinho aqui que está mais azul, que está mais próximo de 1, mas ele não faz parte da minha diagonal. Se eu for verificar aqui o que está escrito, né, dentro dessa frase, ele diz: produto com defeito, quero fazer uma troca. Ok. Aí, se eu olhar aqui, o que quer dizer
né, a outra frase em que ele está se confundindo, quero fazer uma troca. E faz total sentido, porque são frases que elas utilizam ali um conjunto de palavras muito parecidos. Então, obviamente, elas vão ser mais próximas, né? E às vezes isso pode ser um problema ou não. Através da. Só mais uma coisa, né? Através da similaridade, a gente consegue calcular também a coerência das intenções, né? Porque às vezes eu tenho uma intenção que ela pode ser muito incoerente, ela pode ser uma intenção que ela trata de muitos assuntos. E quanto mais assuntos ela tratar, menos similar os exemplos entre si vão ser, né? Então, que é uma outra técnica bastante importante. Eu não sei se eu passei tempo, eu me perdi aqui, mas bora lá. É... O restante aqui eu já expliquei. Essa parte aqui é simplesmente a representação que a gente faz do texto para o número, né? E aí eu queria deixar aqui algumas referências, né, de para quem quiser estudar sobre similaridade, sobre NLP e etc, né, tem alguns tutoriais de TensorFlow para você fazer similaridade entre idiomas, alguns tipos de visualização e etc. Tem artigo aqui sobre como você transformar aí palavras, né, em números e quais são as melhores técnicas para você fazer isso. E, enfim, acho que é isso. Eu deixei o link para o meu collab ali. Tá aqui, tem o QR Code também. Aí, se alguém quiser usar como base de estudo para alguma coisa. E as minhas redes sociais, você pode me encontrar como Pedroso S. Letícia em qualquer lugar, ou Letícia S. Pedroso no LinkedIn. E é isso. Muito obrigada.